Olá a todos, a paz de Cristo esteja com cada um. Vamos de Bíblia. Depois do treino, eu costumo falar de treino, mas esse tema aqui é interessante. E eu senti de trazê-lo. Livro de Esther, capítulo de número 1, verso de número 10, vai dizer assim: E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre, preste atenção, do vinho, mandou Meusabis Bitsa e outras pessoas aí, né, os 7 eunucos dele, que serviam na presença do rei, que introduzisse na presença dele a rainha Vashti. Vashti significa beleza incomparável. Olha isso. Né? Com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura. Né? Porque era formosa à vista. Né? Porém a rainha Vashti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu a sua ira. Então perguntou ao rei aos sábios, entendeu? Porque haviam tratado os negócios do rei na presença de todos que sabiam da lei e do direito, tal, e assim vai. Vamos lá. Vamos resumir. Eu quero que esse vídeo seja breve e objetivo. Livro de João, capítulo de número 1, verso de número 11, vai dizer assim: E ele foi enviado para os seus, e os seus o recusaram. A rainha recusou. Disse não ao rei. Jesus foi enviado para os judeus o recusaram. Paulo é o profeta dos gentios, é o apóstolo dos gentios, porque os 11 apóstolos que ficaram, eu nem vou contar Matias, porque Matias eu não considero apóstolo, né? Todos eles ficaram ali presos aos judeus. O que isso significa? A igreja que é presa à religião. Mas aí de repente Deus levanta um tal de Saulo, que constitui Paulo, que se tornou o maior missionário de todos os tempos, que pregou aos gentios, porque não entenderam que a mensagem de Cristo foi e falou assim: e vós pregareis na Judéia, em Cesareia, em todos os confins da terra, se ficar só preso na Judéia. E Paulo, com a mente aberta, com uma chamada específica, e a chamada de Paulo foi tão diferenciada que ele foi chamado pelo Cristo ressuscitado, não foi nem pelo carpinteiro Messias, que não tira mérito nenhum dos outros apóstolos, mas o que precisa entender é se saber interpretar a Bíblia. Vashti, beleza incomparável, formosa incomparável. Se ela tinha beleza incomparável, formosa incomparável, era notório e era normal que o rei quisesse exibir essa beleza, assim como a coroa da rainha, para mostrar para o povo o quanto ele tinha uma grande joia em suas mãos. Ele tinha orgulho da sua rainha e ele quis mostrá-la. Isso era comum. Por quê? Porque o rei era a maior autoridade ali na época e ele tinha direitos sobre aqueles que estivessem sob a sua jurisdição, entre eles a sua própria esposa, né? E aí ele quis mostrar isso para as pessoas. Ele estava tomado pelo vinho. Note que Noé estava tomado pelo vinho quando saiu desnudo, e a Bíblia não o incriminou os filhos que tiveram vergonha dele, tá? Porque era normal a pessoa ficar feliz com o vinho. O vinho é sinônimo de alegria. Se vinho não fosse bom, Jesus não transformava água em vinho. Então, para de ser cauterizado e interpretar a Bíblia do jeito que você quer. Interprete a Bíblia do jeito que ela é. Vashti deveria ter cumprido o mandato real, a chamada, porque o rei, quando ele chama, é para dizer: eis-me aqui. Prova dessa, Samuel foi chamado, foi constituído, porque deu ouvido à voz de Deus ainda moço. Vai ficando velho, vai achando que sabe das coisas. Vai ficando velho, vai achando que é mais santo que os outros, que é mais crente que os outros, que sabe mais do que os outros. Vashti estava assim. Achou que já tinha o rei em suas mãos. Achou que já tinha direitos que eram invioláveis e que ninguém poderia revogá-los. O rei quis usar do seu direito de marido, de rei e de autoridade, até porque os reis naquela época, mesmo pelas suas esposas, eram chamados de meu senhor. Abraão era um caso desse, ainda que não fosse rei, mas era uma conotação de respeito. A Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita ao marido. Paulo chegou a dizer que o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher pelo homem. Isso não é uma coisa machista, é a Bíblia que diz, vai brigar com quem escreveu. Mas Vashti, né, vestiu a camisa de feminista e falou: não vou, quem é esse camarada para achar que ele pode mandar em mim? Bem, esse camarada era o rei. Bem, esse camarada era o marido dela. Bem, esse camarada era alguém que quando casou com ela, casou pela sua formosura. E queria expor isso às pessoas, era o direito dele. Ela, quando casou com ele, sabia que ele era assim, conhecia as características dele, né? E talvez não era a primeira vez, agora eu estou, tá,
que ele fez isso, mas ela de repente ficou de saco cheio e falou, agora eu não quero mais, agora eu não vou mais. Tá pensando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Meu corpo, minhas regras, né? Toma, perdeu a coroa, perdeu o mandato. Ah, mas não perdeu, não perdeu, ela perdeu o principal. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aprenda a interpretar a Bíblia, pelo amor de Deus. Então, Vashti, ela foi destituída do seu trono. E aí o que aconteceu? O rei, ele foi lá, procurou os sábios para ver o que ele faria naquele caso. Aí ele falou, ela perdeu o direito de ser rainha, perdeu o direito de ser esposa, perdeu o direito de ser noiva. Assim é a igreja de Cristo. Quando ela começa a achar que tem direitos mais do que realmente tem, achar que sabe mais do que realmente sabe, né? Começa a fazer as coisas pelas suas próprias vontades, não pela vontade do noivo. Aí ela vai perdendo o direito de salvação também. É a passagem das 5 prudentes e 5 loucas, fato. O que é que o rei fez? Foi lá e soltou um decreto. E aí se apresentaram outras jovens. Por quê? Você não quer? Você não quer ser sujeito? Você não quer ser submisso? Você não quer cumprir uma ordem real? Vai aparecer outra pessoa que vai cumprir no seu lugar. Vai fazer o que você não quer fazer e vai sentar no trono que você estava sentada. Vai usar a coroa que você usava. Ponto. Simples assim. E a Bíblia vai dizer que entre todas as pessoas que se apresentaram, o rei achou graça a uma jovem por nome Esther, que o significado é estrela. Olha aí. Olha o que acontece. Olha que legal, gente. Uma coroa, muitas vezes, é constituída por várias pérolas, várias joias, mas foi trocada por uma, porque às vezes uma vale mais do que muitas. E Esther, ela ocupou o lugar que era de Vashti. Ela sabia por que Vashti perdeu o trono, então ela não faria a mesma coisa. Ela sabia todos os benefícios, os prós e os contras de ser rainha, mas ainda assim ela quis. Existem prós e contras de servir a Deus. Existem prós e contras de ser sujeito. Existem prós e contras de obedecer. Mas a gente parece que só se apega ao contra. Só se apega ao lado ruim. Só se apega ao lado negativo. Servir a Deus é fácil? Não, não é. Do jeito que querem é. Cada um quer fazer o que dá na telha, cada um quer andar segundo a sua própria vontade, então é. Mas servir a Deus, cumprindo a vontade dele, essa é difícil. Rainha Vashti queria servir ao rei do jeito dela, fazendo as coisas do jeito dela. Perdeu o playboy, vazou. Vai fazer as vontades agora lá no inferno. Porque quem não obedece ao rei é expulso do paraíso, é expulso do trono, é expulso do palácio e vai viver a vida do jeito que quer. Filho pródigo foi assim. Não queria estar debaixo da jurisdição do pai, foi viver do jeito dele, foi viver da forma dele, foi comer bolota de porco. Na verdade, ele nem chegou a comer porque ele não pôde. Ficou lá se vestindo de pano de saco, se sujando de barro. Assim é a vida. Então, não seja como a rainha Vashti. Não há glória nenhuma nisso. Não há honra nenhuma nisso, porque ela perdeu o seu trono. O que existem de pessoas que estão vivendo uma anarquia hoje em dia, que não querem mais. Paulo chegou a dizer, nem todos querem ser senhores. A sujeição é bíblica. A obediência é bíblica. A submissão é bíblica. Jesus Cristo disse, se aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz e me siga. Ele disse. Então fazer as suas vontades, andar segundo o seu curso, andar segundo o jeito que você quer, não vai te levar a lugar nenhum. A não ser que você tenha construído um céu particular. Aí você vai para ele. Mas para entrar no céu de Cristo é com as regras dele. Fique com essa mensagem. Fique com essa mensagem. Jesus foi enviado para os seus não o quiseram. Mas veio um povo que quis. Queira, queira e queira. Submissão não é fazer o que você concorda. É fazer o que Cristo quer. Servir a Deus não tem reputação, tem chamada. Não tem honra, não tem glória. Porque a nossa honra, nossa glória está lá. Beijo a todos. Tchau.